Olá, alunos! Vamos retornar agora com a segunda parte, também relacionada à aula de ética, que é a primeira aula. E essa segunda parte nós vamos falar um pouquinho para a ética voltada ao âmbito profissional, que ela diz respeito ao quê? A uma busca por organização nas relações humanas nesse ambiente de trabalho. Então, ela busca sistematizar, organizar o máximo possível as relações humanas existentes durante a convivência no trabalho, certo? Busca diminuir as divergências que existem entre as pessoas no meio laboral. Então, como eu conversei com vocês anteriormente, existem pessoas com diversas culturas, diversas opiniões, religiões diferentes, políticos e, enfim, são muitas divergências entre os grupos de pessoas e é necessário que existam algumas regras a serem respeitadas para que possa existir essa convivência de maneira ideal. E isso possa proporcionar também uma reflexão crítica e questionadora das situações relacionais entre os humanos nesse ambiente de trabalho, certo? A definição, ela visa um conjunto de regras que regem a conduta profissional, procurando a humanização do trabalho organizado, porque uma vez que nós acabamos não seguindo uma ética moral no nosso trabalho, nós podemos criar situações de estresse tamanha que pode prejudicar inclusive a saúde dos nossos colegas. E isso não é interessante porque perde todo o objetivo do trabalho em si, né? Desanda o serviço, faz com que ele não vá para frente e não alcance o objetivo desejado e todo mundo possa ser prejudicado. Nós não queremos isso, né? Enquanto sociedade. E os objetivos dessa ética na profissão? Ela diz respeito a manter um padrão de comportamento entre as pessoas, que basicamente as pessoas tendam a se comportar de uma maneira adequada e em conjunto. Estabelecer disciplina, né? Que é importantíssimo para que a gente consiga evitar um ambiente caótico, prejudicial à sobrevivência das pessoas ou até mesmo à convivência. Proporcionar o respeito mútuo, né? Que é essencial que se respeite uns aos outros para que possa se conviver socialmente. E instigar aquele senso de responsabilidade, essencial para a convivência humana também. Mas aí cabe uma reflexão que eu venho trazer aqui para vocês. Nesse caso do âmbito profissional, como devemos agir perante os outros? Né? Uma pergunta que sempre que a gente está conversando a respeito de ética, é interessante a gente se fazer. Aquela velha reflexão, né? Aquela velha conduta de se colocar no lugar da outra pessoa. Obviamente que nem sempre isso é possível, né? Na verdade, é impossível você efetivamente se colocar no lugar do outro, uma vez que a outra pessoa, geralmente as outras pessoas, elas não têm a mesma construção socioeconômica, cultural que você, não está inserido na mesma carga, né, emocional, cultural, economicamente falando, de valores, de crenças, de criação, de pessoas com quem influenciou sua vida, todo o seu histórico passado, enfim. Cada indivíduo é único. Todavia, a gente sabe que nós temos que tentar ao máximo exercitar, né, essa reflexão, essa crítica. Nós temos que tentar pensar como no lugar daquela pessoa nós gostaríamos que fosse conosco. Então, quando você trata mal, se é que, né, quando você vê algum funcionário tratando mal outra pessoa, um cliente, então, se você for aquele cliente ali, como você gostaria de ser tratado? São perguntas básicas que nós devemos nos fazer e que elas podem estar ajudando, servindo de ferramenta tranquilamente para nossa condução ética diante do nosso ambiente de trabalho. Quando a gente traz um pouquinho para a área da saúde, como é que a gente deve abordar isso, né?
No caso, o profissional de saúde, ele tem responsabilidade consigo mesmo, com o cliente e com a sociedade. Então, é uma responsabilidade ainda maior, né? Mas é uma pressão maior com relação ao profissional de saúde dele ser um modelo, né? Socialmente falando. A responsabilidade com o usuário é o conjunto dos deveres que o profissional se impõe com relação ao seu cliente, permeado pelo princípio da beneficência e da autonomia. Então, tem que acabar, o profissional tem que tentar ser sempre prezar pelo bem do paciente e, ao mesmo tempo, tentar dar o máximo possível da sua autonomia. Buscar que esse paciente seja o máximo autônomo possível, porque daí ele vai se sentir também mais saudável, né? Isso daí também leva a uma vida mais saudável. Então, quando a gente trata desse âmbito da saúde laboral, né? No caso profissional, quais são os princípios éticos básicos que nós podemos discutir mais aqui? Nós temos o sigilo profissional, a confidencialidade, a veracidade e o término da vida. Vamos falar um pouquinho da situação de cada um desses, né? Falando um pouco sobre o sigilo profissional, que é tão premente assim, né? No dia a dia de um profissional de saúde. É uma obrigação ético-legal concernente a todos que atuam no serviço de saúde, estendendo-se ao corpo técnico-administrativo, mesmo aqueles cujas profissões não estejam sob controle de normas e conselho de ética profissional. Mesmo a pessoa que é da limpeza, mesmo a pessoa que é da recepção. Então, todo mundo que está dentro daquele ambiente de saúde tem que compor e tem que saber utilizar o princípio do sigilo profissional. Então, não pode quebrar esse sigilo, não importa as causas, né? Sabe-se que os profissionais de saúde, eles têm que respeitar e têm que guardar todas as informações relacionadas aos pacientes de forma sigilosa. Ao fazer algo que contraponha isso aí, ele pode ser representado eticamente, pode acabar sofrendo penalidades éticas, né, principalmente se ele fizer parte de algum conselho ético. A confidencialidade também diz respeito um pouco a isso. É quando você deve considerar, quando é prudente registrar uma informação no prontuário do paciente, né, se não for uma coisa que já esteja no dia a dia do paciente, se for algo que ele acabou desabafando, né, com a família ou não, enfim, tem que respeitar e não colocar no prontuário para que os outros pacientes não, para que os outros profissionais tenham ciência, né, a não ser que seja algo que ponha em risco a vida dessa pessoa. Devem haver discussões entre a equipe que são necessárias, todavia elas devem ocorrer em local privado. Então, quando for discutir esses casos mais delicados, eles podem acontecer, deve acontecer, a equipe tem que conversar, trocar informações, todavia não pode ser aberto, né, em locais abertos, tem que ser em locais privados, né, respeitando assim a confidencialidade do paciente e de suas informações de saúde. O emprego de familiares como intérprete viola os direitos da confidencialidade. Então, acontece muitas vezes do profissional não ser bem preparado, não saber Libras, não saber outros idiomas e atender venezuelanos, né, outros tipos de pacientes que têm a comunicação um pouco dificultada por ser divergente de alguma forma, e não se pode utilizar aí o parente como uma forma de comunicação, porque isso você vai estar violando esse princípio. O ideal seria ou chamar um profissional que possa fazer esse intermédio, que também está sobre o sigilo, né, sobre essas regras, né, éticas diante do seu emprego, ou tentar comunicar-se com o paciente de outra forma. A veracidade, um exemplo aqui, a gente já conversou, né, sobre a veracidade na primeira parte dessa aula, mas aqui nós trazemos assim algumas situações que a gente pode estar discutindo, né, trazendo como dilema esse princípio ético. Pode transformar-se em um tema polêmico quando nós falamos, por exemplo, do emprego de placebos, que é quando você administra uma medicação que não vai ter efeito no paciente e se compara com outro grupo que está realmente tomando a medicação efetivamente.
a pessoa fica sem saber, né, que se faz parte do grupo que está tomando a medicação ou não. E isso é feito de forma proposital, mas ela é feita de forma consciente pelos pesquisadores, onde é feita uma assinatura de um termo de anuência. O profissional, o paciente, ele fica sabendo que é uma pesquisa, que se trata de um ambiente experimental e ele concorda em participar nesses casos. Então, nesse caso, se for feito o termo de consentimento pelo paciente assinado devidamente, ele não está ferindo esses princípios éticos, não. E pode ser ferido também o princípio ético da veracidade à medida que você tenta não revelar um diagnóstico precisamente para o paciente, ou você às vezes tenta até utilizar de eufemismo para conversar com o paciente, não diz a gravidade realmente da situação, quando ele realmente precisa, ele tem o direito de saber o que realmente está acontecendo e não pense que vai ser de alguma forma diferente do que ele imagina, né? O diagnóstico, o prognóstico. E um dos princípios também que são muito discutidos e que também é bem polêmico, diz respeito ao dilema ético quanto à autonomia do paciente, que entra em conflito com a obrigação do profissional em proteger a vida humana, o término da vida. Então, quando o próprio paciente, ele quer que seja desligado as máquinas, por exemplo, né, que ele não precise, que ele não quer ser ressuscitado, e isso se contrapõe ao princípio ético que o profissional de saúde tem que obedecer, de não fazer mal ao paciente e que a vida dele é o bem supremo. Então, abre portas aí para uma discussão, tanto do paciente, quanto do profissional, quanto da família, para que isso aí possa ser estudado realmente o que é que vai ser prioridade nesses casos. Claro que a vida é o bem supremo, mas também tem que se respeitar, no caso, por exemplo, de uma terminalidade da vida, quando não há um prognóstico favorável, respeitar a vontade do paciente de se ele requer ser mais manipulado, administrar medicamentos ou não. No Brasil, a gente vai discutir isso mais a posteriori, isso não é permitida a eutanásia, mas o que pode ser feito aqui é justamente não tentar mais recursos, né? Não, a pessoa pode tentar ter um falecimento, um término de vida natural na sua própria casa, não ter que ir para o hospital, para a UTI, né? Alguma coisa nesse sentido, né? De uma morte natural. Isso aí a gente pode até vislumbrar aqui no Brasil. E aqui estão algumas referências e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.